Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O desaparecimento de uma equipe de resgate na Ásia Central em 2003 é um dos mistérios mais perturbadores e menos conhecidos da história das missões de salvamento em regiões remotas. Envolvendo uma operação de resgate que rapidamente se transformou em um enigma, este caso gerou inúmeras teorias e especulações, mas permanece sem solução até hoje. No inverno de 2003, uma equipe de resgate altamente treinada foi enviada para uma missão nas montanhas remotas da Ásia Central. A região era conhecida por sua geografia traiçoeira, com picos elevados, vales profundos e um clima extremamente imprevisível. A missão original da equipe era localizar e resgatar um grupo de alpinistas que havia perdido contato com o mundo exterior após uma série de avalanches devastadoras. Composta por 12 membros experientes, a equipe de resgate era equipada com tecnologia de ponta para enfrentar as condições adversas e estava pronta para qualquer desafio. Os alpinistas desaparecidos eram parte de uma expedição internacional que tentava escalar um pico remoto que raramente havia sido explorado. Quando o grupo não fez o contato regular na data programada, uma operação de busca foi rapidamente organizada. A equipe de resgate partiu com a expectativa de encontrar os alpinistas presos ou feridos, mas o que encontraram, ou não encontraram, se transformou em uma das maiores incógnitas da história. Os primeiros dias da missão foram relativamente normais. A equipe de resgate enfrentou condições climáticas difíceis, incluindo tempestades de neve e temperaturas extremamente baixas, mas essas eram dificuldades esperadas para uma missão em alta altitude. À medida que avançavam pelas montanhas, a equipe mantinha contato regular com a base por meio de rádio, reportando sua localização e progresso. No entanto, em um ponto crítico da operação, a comunicação da equipe de resgate subitamente cessou. As tentativas de restabelecer o contato foram infrutíferas, e o comando da missão começou a temer o pior. Nos dias seguintes, outras equipes de resgate foram enviadas para procurar a equipe desaparecida, mas o que descobriram só aumentou o mistério. Ao chegar ao acampamento base onde a equipe de resgate havia estabelecido sua última comunicação, os socorristas encontraram o local em um estado de abandono completo. As barracas estavam montadas, mas vazias, os equipamentos permaneciam intocados, e as provisões de emergência estavam exatamente onde deveriam estar. Não havia sinais de luta ou de qualquer tipo de incidente violento. As pegadas na neve ao redor do acampamento terminavam abruptamente, como se os membros da equipe tivessem simplesmente desaparecido no ar. O desaparecimento da equipe de resgate gerou inúmeras teorias, muitas das quais são tão enigmáticas quanto o próprio desaparecimento. Algumas sugerem que a equipe pode ter sido vítima de um fenômeno natural desconhecido, como uma avalanche súbita ou uma fenda oculta na geleira que os teria engolido sem deixar vestígios. No entanto, a ausência de sinais de uma avalanche no local ou de qualquer evidência física consistente com essa teoria enfraquece essa hipótese. Outras teorias propõem que a equipe pode ter sido alvo de algum tipo de ataque ou abdução. A Ásia Central, na época, estava passando por períodos de instabilidade política e conflitos em certas regiões. Alguns especulam que a equipe poderia ter sido capturada por milícias locais ou até mesmo por forças militares, embora nenhuma evidência concreta tenha sido apresentada para sustentar essa hipótese. Além disso, a localização remota e inóspita onde ocorreu o desaparecimento torna essa teoria menos provável. Uma das teorias mais especulativas envolve fenômenos paranormais ou anômalos. Alguns acreditam que a equipe poderia ter encontrado algo inexplicável nas montanhas, algo que os fez desaparecer de maneira misteriosa.
No entanto, essas sugestões são amplamente desacreditadas pela comunidade científica e consideradas puramente especulativas. Após o desaparecimento, diversas investigações foram conduzidas por autoridades locais e internacionais. No entanto, cada uma terminou sem respostas conclusivas. As buscas por sinais da equipe continuaram por vários meses, mas foram interrompidas quando as condições climáticas se tornaram impossíveis de enfrentar. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma pista nova surgiu, e o destino da equipe de resgate permaneceu um mistério. O caso continua a ser discutido em círculos especializados, mas a falta de evidências deixou um vazio de respostas. O governo da região envolvida posteriormente classificou o incidente como um acidente, embora muitos ainda questionem essa conclusão devido à estranheza dos eventos. O desaparecimento da equipe de resgate teve um impacto profundo na comunidade de resgate internacional. A tragédia serviu como um lembrete sombrio dos perigos inerentes ao trabalho em ambientes extremos e desconhecidos. Também levantou questões sobre a preparação e os protocolos de segurança em missões de alto risco, resultando em mudanças nas práticas operacionais e na formação de equipes de resgate em todo o mundo. O caso também alimentou a imaginação do público e gerou interesse em mistérios não resolvidos, com o desaparecimento da equipe sendo objeto de documentários, artigos e livros. Até hoje, o desaparecimento dos 12 membros da equipe de resgate continua a intrigar aqueles que buscam entender o que realmente aconteceu nas montanhas isoladas da Ásia Central naquele inverno de 2003. Em última análise, a história do desaparecimento da equipe de resgate na Ásia Central é um lembrete assustador das forças implacáveis da natureza e dos mistérios que ainda habitam os cantos mais remotos do nosso planeta. A coragem e a determinação dos homens e mulheres que se arriscam para salvar vidas nunca devem ser esquecidas, mesmo quando enfrentam o desconhecido. Em janeiro de 2018, uma tragédia marcou o estado de Minas Gerais, no Brasil, quando uma equipe de resgate foi chamada para atuar em uma enchente devastadora que assolou a região. O episódio é lembrado não apenas pela violência das águas, mas também pelas circunstâncias dramáticas que cercaram a missão de resgate. A tempestade intensa e prolongada que atingiu o estado causou uma série de deslizamentos de terra, inundações e, infelizmente, levou à perda de vidas humanas, incluindo membros da equipe de resgate. A forte chuva começou na madrugada do dia 11 de janeiro de 2018, pegando a população de surpresa. Em questão de horas, rios transbordaram, arrastando tudo em seu caminho. Pequenas comunidades rurais, localizadas em áreas de risco, foram as mais atingidas. Casas foram destruídas, estradas foram bloqueadas, e a comunicação com muitas dessas localidades foi completamente cortada. As autoridades rapidamente perceberam que a situação exigia uma resposta imediata e massiva, mobilizando equipes de resgate de diferentes partes do estado. Entre as áreas mais atingidas estava a pequena cidade de Rio Casca, que foi praticamente engolida pelas águas. A força da enchente foi tão grande que algumas áreas da cidade ficaram submersas em poucos minutos, deixando centenas de pessoas isoladas, sem acesso a alimentos, água potável ou assistência médica. A equipe de resgate, composta por bombeiros militares, voluntários da Defesa Civil e moradores locais, foi enviada para a cidade com a missão de resgatar os habitantes e prestar socorro às vítimas. Logo de início, a missão se mostrou desafiadora. As estradas que levavam à cidade estavam intransitáveis devido aos deslizamentos de terra e ao colapso de pontes. Helicópteros foram acionados para ajudar na operação, mas a baixa visibilidade causada pela chuva torrencial e pelos ventos fortes dificultava o trabalho aéreo. A equipe decidiu, então, seguir por terra, enfrentando as adversidades em um esforço desesperado para chegar à cidade antes que a situação piorasse. A jornada foi extenuante. Além das dificuldades impostas pela enchente, a equipe enfrentou obstáculos naturais como árvores caídas, correntezas perigosas e trechos de lama que tornavam a progressão extremamente lenta. Apesar das adversidades, os membros da equipe de resgate avançaram com coragem, determinados a alcançar a cidade e salvar o máximo de vidas possível. Eles sabiam que, em situações como essa, cada minuto era crucial. Quando finalmente chegaram a Rio Casca, os socorristas se depararam com uma cena de devastação. As ruas estavam cobertas por uma lama espessa,
carros foram arrastados e amontoados em esquinas, e destroços de casas flutuavam pelas ruas. Moradores estavam presos em telhados, alguns já exaustos e em estado de choque. Gritos de socorro podiam ser ouvidos por toda a cidade, aumentando a urgência da operação. Os bombeiros começaram o resgate imediatamente, usando botes infláveis para acessar áreas alagadas. Muitos moradores foram resgatados com vida, mas a cada nova casa que era verificada, a equipe encontrava mais vítimas fatais. A correnteza continuava forte, dificultando ainda mais o trabalho dos socorristas. Em certos momentos, a água chegava ao peito dos bombeiros, tornando impossível a locomoção sem risco de serem arrastados. Em meio a essa operação de resgate, uma nova tragédia ocorreu. Durante a tentativa de resgatar uma família isolada em uma área de difícil acesso, parte do terreno onde a equipe de resgate operava cedeu, provocando um deslizamento de terra que arrastou um dos veículos de resgate e 4 bombeiros. A força do deslizamento foi tão grande que os bombeiros não conseguiram reagir a tempo. A correnteza levou o veículo e os socorristas para longe do local do acidente, dificultando os esforços de resgate. Imediatamente, as equipes remanescentes redirecionaram seus esforços para encontrar os colegas desaparecidos. As condições, no entanto, eram extremamente desfavoráveis. A chuva não dava trégua e o risco de novos deslizamentos tornava a busca ainda mais perigosa. Mesmo assim, os bombeiros continuaram sua busca incansável por várias horas. O tempo passava e a esperança de encontrar os colegas com vida diminuía. No fim do dia, os corpos dos 4 bombeiros foram encontrados a vários quilômetros de distância do local do acidente, presos entre destroços e árvores caídas. A descoberta foi devastadora para todos os envolvidos na operação. Além do luto pela perda dos companheiros, a tragédia trouxe um impacto emocional profundo para todos os envolvidos na missão de resgate. No entanto, mesmo diante dessa dor, a operação continuou, pois ainda havia vidas a serem salvas. Nas horas seguintes, a equipe conseguiu resgatar dezenas de moradores, incluindo crianças e idosos, que estavam presos em suas casas. Muitos dos resgatados estavam em estado crítico, desidratados e em choque, mas graças aos esforços heróicos dos socorristas, sobreviveram. No total, mais de 300 pessoas foram resgatadas com vida naquela missão, mas o saldo final foi trágico. Além dos 4 bombeiros mortos, mais de 20 moradores perderam a vida na enchente. O caso do resgate em Rio Casca deixou marcas profundas na comunidade e nos profissionais envolvidos. Os 4 bombeiros que perderam a vida foram homenageados em uma cerimônia solene, onde receberam o reconhecimento público por sua bravura e dedicação. A tragédia também suscitou debates sobre a necessidade de melhorias na infraestrutura das regiões mais vulneráveis e na preparação para desastres naturais, algo que continua sendo um desafio no Brasil. Hoje, a memória dos eventos de janeiro de 2018 serve como um lembrete da força devastadora da natureza e do sacrifício daqueles que arriscam suas vidas para salvar outras. O caso é lembrado não apenas pela tragédia, mas também pelo espírito de solidariedade e resiliência que emergiu em meio à destruição. Embora as cicatrizes daquele evento sejam profundas, a comunidade de Rio Casca continua a se reconstruir, mantendo viva a memória dos que se foram e honrando o legado dos heróis que deram suas vidas para proteger os outros. Tudo começou em dezembro de 2002, quando uma equipe composta por 7 socorristas altamente treinados foi enviada para investigar um chamado de emergência em uma região inóspita da Sibéria. O chamado relatava que um pequeno grupo de exploradores amadores havia desaparecido em uma área conhecida por suas condições climáticas severas e por ser extremamente difícil de acessar. A missão da equipe de resgate era localizar os exploradores desaparecidos e trazê-los de volta em segurança. A equipe, formada por veteranos experientes em resgates em ambientes extremos, estava bem equipada e preparada para enfrentar o que quer que encontrassem. Os socorristas partiram de helicóptero para a última localização conhecida dos exploradores. A comunicação com a equipe foi mantida durante as primeiras horas da missão. Eles relataram que haviam aterrissado com sucesso e começado a busca. No entanto, algumas horas depois, o contato foi perdido. Inicialmente, acreditou-se que o rompimento das comunicações era devido ao terreno acidentado e às condições meteorológicas adversas, o que não era incomum naquela região.
No entanto, conforme o tempo passava e nenhuma atualização era recebida, as autoridades começaram a se preocupar. Depois de 24 horas sem comunicação, uma segunda equipe de resgate foi enviada para localizar a primeira. Quando essa equipe chegou ao local onde a primeira havia aterrissado, eles encontraram o helicóptero intacto, mas vazio. Não havia sinais de luta ou qualquer coisa que indicasse o que havia acontecido. As pegadas dos socorristas foram encontradas próximas ao helicóptero, levando em direção à floresta densa, mas elas desapareciam abruptamente a uma curta distância. A busca na área foi intensificada, mas nenhum vestígio da equipe foi encontrado. Era como se eles tivessem desaparecido no ar. A busca durou semanas e envolveu dezenas de socorristas, militares e até mesmo caçadores locais familiarizados com a região. Os rastreadores seguiram as pegadas até onde elas desapareciam, mas não conseguiram encontrar nada que indicasse o destino dos socorristas. Nenhuma das suas mochilas, ferramentas ou equipamentos foi encontrado, o que era altamente incomum. Nem mesmo os corpos foram localizados. Além disso, as condições meteorológicas rigorosas da região, com neve e temperaturas extremamente baixas, tornavam improvável que alguém pudesse sobreviver muito tempo sem abrigo ou suprimentos adequados. A completa ausência de pistas levantou suspeitas de que algo muito fora do comum havia acontecido. Diante da falta de evidências concretas, várias teorias começaram a surgir. Algumas pessoas sugeriram que a equipe havia sido atacada por um animal selvagem, como um urso ou uma matilha de lobos. No entanto, essa teoria foi descartada porque não havia sinais de luta ou sangue no local. Outra hipótese era de que os socorristas haviam sido vítimas de algum tipo de fenômeno natural incomum, como uma avalanche ou um deslizamento de terra, mas, novamente, não havia evidências que sustentassem essa ideia. A região em questão não era propensa a avalanches, e nenhum deslizamento de terra havia sido registrado. Uma teoria mais sinistra envolvia a possibilidade de que a equipe de socorristas havia encontrado algo que não deveria. A Sibéria é conhecida por abrigar instalações secretas do governo russo, e alguns sugeriram que os socorristas poderiam ter acidentalmente entrado em uma área restrita e sido eliminados para proteger segredos de Estado. Essa teoria ganhou força quando surgiram rumores de que o governo russo havia interferido na investigação e bloqueado o acesso à área para jornalistas e curiosos. No entanto, essas alegações nunca foram comprovadas. Outra teoria intrigante é a de que a equipe de resgate foi vítima de algum tipo de anomalia natural ou fenômeno paranormal. A região da Sibéria onde os socorristas desapareceram tem uma longa história de lendas e histórias sobre eventos estranhos, incluindo luzes inexplicáveis no céu, sons misteriosos e até avistamentos de criaturas desconhecidas. Algumas dessas histórias são tão antigas quanto as próprias tribos nativas da Sibéria, que acreditam que a região é habitada por espíritos e forças sobrenaturais. De acordo com essa teoria, os socorristas poderiam ter encontrado algo além da compreensão humana, algo que os fez desaparecer sem deixar rastros. No entanto, a teoria mais aceita entre os especialistas é que a equipe foi vítima de um erro humano combinado com as condições extremas da região. A Sibéria é conhecida por seu terreno traiçoeiro e clima implacável, e é possível que os socorristas tenham se desorientado e se perdido. A hipótese de que eles se separaram em busca dos exploradores desaparecidos e acabaram morrendo de hipotermia também foi considerada. No entanto, essa teoria não explica por que nenhum corpo ou vestígio foi encontrado, o que continua a ser o maior mistério do caso. Com o passar dos anos, o caso do desaparecimento dos socorristas na Rússia em 2002 se tornou um dos mistérios mais sombrios e inexplicáveis da história recente do país. Apesar de várias investigações e expedições para encontrar respostas, o destino dos 7 socorristas permanece desconhecido. Suas famílias ainda buscam por respostas e esperam que, um dia, o que aconteceu naquele canto remoto da Sibéria seja finalmente revelado. Esse caso também levantou questões importantes sobre a segurança e os protocolos das missões de resgate em áreas extremamente remotas e perigosas. A falta de comunicação, o terreno inóspito e a possibilidade de eventos inesperados tornam essas operações altamente arriscadas, e o desaparecimento de uma equipe inteira de socorristas experientes é um lembrete doloroso dos perigos envolvidos. Até hoje, o caso continua a ser um enigma, com poucas evidências e muitas perguntas sem resposta.
No início de 2014, a temporada de escalada no Nepal estava em pleno andamento. Centenas de alpinistas de todo o mundo se reuniram para tentar a perigosa e extenuante subida ao topo do Monte Everest e outras montanhas vizinhas. Naquele ano, o clima estava particularmente imprevisível, com tempestades repentinas e condições climáticas extremas. Em 18 de abril de 2014, uma avalanche devastadora ocorreu na encosta oeste do Everest, matando 16 guias Sherpas, o maior número de mortos em um único incidente na história da montanha até então. Este trágico evento levou a uma interrupção temporária nas expedições ao Everest, mas a temporada continuou em outras montanhas. No entanto, apenas alguns meses depois, em outubro, outra tragédia assolou o Nepal. Desta vez, uma forte tempestade de neve atingiu a região de Annapurna, uma das trilhas de trekking mais populares do mundo. A tempestade foi causada por uma combinação de fatores climáticos raros, incluindo a aproximação de um ciclone do Oceano Índico. Em questão de horas, o tempo mudou drasticamente, surpreendendo centenas de trekkers e guias que estavam no meio de suas jornadas. As condições da tempestade foram brutais. Ventos uivantes, nevascas intensas e temperaturas extremamente baixas criaram uma situação mortal. Muitos dos trekkers estavam mal preparados para enfrentar condições tão adversas, e a visibilidade reduzida fez com que muitos se perdessem. Enquanto alguns conseguiram encontrar abrigo em pequenas vilas ou casas de chá ao longo da trilha, outros ficaram presos em áreas expostas, onde o frio e a neve rapidamente tomaram conta. Quando a notícia da tempestade chegou às autoridades nepalesas, uma operação de resgate em grande escala foi lançada. As equipes de resgate incluíam socorristas nepaleses, guias Sherpas experientes e helicópteros militares, todos trabalhando incansavelmente para salvar o maior número possível de pessoas. No entanto, a operação era incrivelmente perigosa. A tempestade continuava, e as condições de voo eram extremamente precárias. Mesmo assim, os socorristas mostraram uma determinação inabalável. Um dos desafios mais significativos foi a localização das vítimas. A trilha de Annapurna é longa e atravessa terrenos variados, incluindo vales profundos, florestas densas e passagens de alta montanha. A neve pesada cobriu muitas das trilhas, dificultando a navegação. Além disso, a maioria dos trekkers não estava equipada com dispositivos de rastreamento, o que tornava a tarefa de encontrá-los ainda mais difícil. Os socorristas enfrentaram condições de congelamento, com ventos fortes e neve que continuava a cair incessantemente. As operações de resgate aéreo foram realizadas a baixas altitudes, em áreas onde o terreno acidentado tornava os pousos extremamente perigosos. Em muitos casos, os helicópteros tiveram que pairar sobre os locais, enquanto os socorristas eram baixados por cordas para alcançar as vítimas. Algumas das operações mais críticas ocorreram em altitudes elevadas, onde o oxigênio rarefeito e as temperaturas extremas colocavam em risco tanto as vítimas quanto os socorristas. A operação de resgate se estendeu por vários dias. Em alguns casos, os socorristas encontraram grupos inteiros de trekkers que haviam se refugiado em pequenas cabanas, lutando para sobreviver ao frio intenso. Em outros, eles encontraram indivíduos em estado crítico, muitos já inconscientes devido à hipotermia. Cada resgate bem-sucedido era uma corrida contra o tempo, pois a temperatura continuava a cair, e as condições climáticas mostravam poucos sinais de melhora. Apesar dos esforços heróicos das equipes de resgate, o desastre de Annapurna resultou em dezenas de mortes. Muitos corpos foram encontrados congelados no gelo, enquanto outros nunca foram recuperados, desaparecendo nas profundezas das montanhas. Ao final da operação, mais de 40 pessoas haviam perdido a vida, incluindo trekkers estrangeiros e guias nepaleses. No entanto, graças à bravura e ao sacrifício dos socorristas, centenas de pessoas foram salvas. Os socorristas que participaram da operação foram amplamente reconhecidos por sua coragem e dedicação. Muitos deles arriscaram suas próprias vidas repetidamente para salvar os outros, e alguns sofreram ferimentos graves no processo. O desastre também levou a uma reflexão sobre a segurança nas montanhas do Nepal, resultando em mudanças nas regulamentações de trekking e na introdução de novas tecnologias de rastreamento para ajudar a prevenir futuras tragédias. A história do resgate da equipe de socorristas no Nepal em 2014 é um poderoso testemunho do espírito humano.
Em meio a condições quase impossíveis, esses homens e mulheres lutaram contra a natureza para salvar vidas, exemplificando o verdadeiro significado de altruísmo e bravura. A temporada de escalada de 1996 já havia sido marcada por um número incomum de expedições comerciais no Everest. Várias equipes, lideradas por guias experientes, estavam se preparando para a subida ao cume, e entre elas estavam a Adventure Consultantes, liderada por Robbie Hall, e a Mountain Madness, liderada por Scott Fischer. Ambos eram montanhistas veteranos, com vasta experiência na escalada de grandes montanhas, incluindo o próprio Everest. Porém, a pressão para levar seus clientes ao topo do mundo acabou resultando em decisões que mais tarde se mostrariam fatais. Em 10 de maio de 1996, as duas equipes partiram para a tentativa final de alcançar o cume do Everest, a 8.848 metros acima do nível do mar. A subida até o topo foi lenta e marcada por atrasos. Uma das causas desses atrasos foi a falta de cordas fixas em trechos cruciais, o que gerou um congestionamento de escaladores. Além disso, muitos montanhistas estavam fisicamente exaustos, o que retardou ainda mais o progresso da subida. Naquele dia, as condições meteorológicas também não estavam ideais, com nuvens se formando ao redor do cume e ventos aumentando. Apesar dos sinais de que o clima poderia piorar, muitos escaladores continuaram em direção ao cume, determinados a alcançar o topo do mundo. Entre eles, Robbie Hall e Scott Fischer, acompanhados por seus clientes. Para Robbie Hall, a segurança era uma prioridade, e ele havia estabelecido um horário limite para o retorno ao acampamento, às 14 horas. Entretanto, quando esse horário chegou, vários escaladores ainda estavam em direção ao cume, incluindo Hall. Ele decidiu continuar, acreditando que o atraso ainda era administrável. Pouco antes das 14 horas, John Krakauer, que fazia parte da expedição de Hall, conseguiu alcançar o cume. Logo após, outros membros da equipe também chegaram ao topo, entre eles Doug Hansen, cliente de Hall, que lutava com problemas de saúde e exaustão. Hansen havia tentado escalar o Everest no ano anterior, mas não conseguiu chegar ao cume. Determinado a alcançar o topo naquela temporada, Hansen seguiu em frente, incentivado por Hall. Por volta das 15 horas, ele finalmente alcançou o cume, mas estava exausto e desidratado, enfrentando dificuldades para respirar. Enquanto isso, a situação de Scott Fischer também se deteriorava. Ele havia sofrido com problemas de saúde durante a subida e estava debilitado pela altura. Fischer conseguiu alcançar o cume, mas seu estado físico estava severamente comprometido. Conforme a tarde avançava, os ventos começaram a aumentar, e nuvens escuras cobriram o cume, sinalizando uma tempestade iminente. Muitos montanhistas começaram a descer, mas o avanço era lento, devido ao cansaço extremo e à falta de oxigênio. Na descida, Robbie Hall e Doug Hansen enfrentaram dificuldades. Hansen estava tão exausto que não conseguia descer sozinho, e Hall ficou ao lado dele, tentando ajudá-lo. Porém, a tempestade chegou com força total, trazendo ventos de mais de 100 km por hora e uma queda brutal na temperatura. Hall comunicou-se pelo rádio com o acampamento base, informando que ele e Hansen estavam presos perto do cume. Apesar dos esforços para enviar ajuda, as condições climáticas tornaram o resgate impossível. Enquanto isso, outros membros das expedições também estavam em apuros. Yasuko Namba, uma montanhista japonesa, estava em estado crítico, incapaz de se mover devido à exaustão e à exposição ao frio extremo. Beck Viaters, outro montanista, também ficou preso em uma área conhecida como Zona da Morte, incapaz de continuar devido à cegueira temporária causada pela exposição à luz solar intensa sem proteção adequada. Ambos acabaram ficando para trás, enquanto os sobreviventes lutavam para descer ao acampamento. A tempestade continuou durante a noite, causando uma queda drástica na temperatura e condições quase impossíveis de sobrevivência. Durante a madrugada, Robbie Hall se comunicou novamente com o acampamento base, informando que Doug Hansen não havia resistido e havia morrido. Hall, debilitado e sem oxigênio, não conseguiu descer e acabou sucumbindo ao frio. Suas últimas palavras foram para sua esposa, Jean Arnold, com quem conversou pelo rádio, despedindo-se antes de morrer. Scott Fischer também não conseguiu sobreviver.
Incapaz de descer devido à exaustão extrema, ele foi encontrado morto por um Sherpa na manhã seguinte. Yasuko Namba também não resistiu ao frio e faleceu durante a noite. Beck Viaters, surpreendentemente, sobreviveu a uma noite ao relento na zona da morte, apesar de estar em estado crítico. Ele foi resgatado no dia seguinte, mas perdeu partes de suas mãos e nariz devido a congelamento. O desastre no Everest em 1996 levantou questões sérias sobre o montanhismo comercial, a ética das expedições e as decisões tomadas em ambientes extremos. A tragédia foi amplamente divulgada pela mídia, e o livro de John Krakauer, Into Thin Air, trouxe uma visão detalhada e pessoal dos eventos que ocorreram. A história permanece como um lembrete sombrio dos perigos mortais que o Everest pode apresentar, mesmo para os alpinistas mais experientes.